Olá, amigo espectador do canal Frucafé no YouTube, que bom estar de volta com vocês aqui. E eu estou aqui no meio de uma roça de Axaixaru, essa grande novidade, essa fruta maravilhosa de origem boliviana. Eu não estou na Bolívia, eu estou aqui na fazenda Matutina, no município de Itarana, região noroeste do estado do Espírito Santo. Eu estou aqui com meu amigo, esse jovem, Abel Basílio de Souza Neto. Que bom estar aqui com você, Abel, e bom falar com jovens, né? Abel, que história é essa, rapaz, de trazer uma fruta boliviana aqui para o estado do Espírito Santo? Primeiramente, prazer, Li. É um prazer receber vocês aqui da Frucafé, para mostrar essa novidade que a gente tem aqui. Grande novidade. Espécie, né, pouco conhecida ainda, mas que está sendo muito divulgada. Sim. Bem, aqui a história começou há mais de 25 anos atrás, quando um tio-avô meu trouxe da Bolívia algumas sementes. Ele tinha um parentesco lá com um cunhado na Bolívia, né? Trouxe essas sementes, plantou no quintal dele. 8 anos depois produziram e a gente começou a fazer muda a partir dessas matrizes que ele fez, né? E aí hoje, mais ou menos há 12 anos que a gente plantou as primeiras mudas, a gente está aí já na terceira safra, colhendo axaixaru e mandando para o Brasil inteiro. Tá, mas quando você gosta de uma fruta, né, você pega e planta uns 2 pés no quintal, né? Porque aqui a região produz muito café, né, Abel? Muito hortaliças, né? Banana e algumas outras frutas, goiaba. Sim. E tal. Não é uma região assim tradicional de frutas, limão Tahiti também produz bastante aqui, não é de frutas assim exóticas, né? E de repente você já começou com quantas plantas? A gente gostou tanto da fruta na época que a gente perdeu um pouco o controle na hora de fazer as mudas. E fomos plantando, a gente começou plantando o que a gente tem hoje produzindo, né? São 600 pés e a gente está com aproximadamente 1.200 plantados, né, que vão vir nos próximos anos também. Basicamente você foi plantando no meio do café, né? Aqui a gente já sabia que ele levava aí, né? Se falava em 6, 7 anos para produzir. Aqui levou até mais, levou 8 anos para iniciar. Então a gente queria compensar essa janela rentabilizando a propriedade. Sim. Então a gente plantou junto com o café, conseguimos escolher aí 5, 6 safras de café na mesma área. Quando elas começaram a produzir, a gente retirou o café para evitar a competição. Então a gente consegue quebrar um pouco essa questão do tempo que ele demora e deixar a área inapta, né, para a produção. Lembrando, Abel, que axaixaru, né? Aí não pode errar o nome. Axaixaru. Cada um tem sua forma de falar. É uma planta da família aí do jambo, do mangostão, né? Do bacupari, né? Exato. Até alguns chamam de bacupari boliviano ou bacupari gigante, né? Porque tem aquele pequeno azedinho, esse é bem maior, né? E ele é muito doce. A gente não está na época de colheita. A colheita normalmente aqui vai de dezembro. Geralmente vai de janeiro a maio. Esse ano a gente prevê que ela vai iniciar um pouco antes. Em dezembro a gente já vai ter fruta sendo colhida. Se Deus quiser, nós vamos estar aqui em janeiro para a gente comer a fruta aqui e falar um pouco de mercado, embalagem e tal, que ele desenvolveu um trabalho fantástico. Vamos fazer essa propaganda aqui no meio do vídeo já para garantir a nossa volta. Mas uma coisa interessante, você está numa região aqui 500 metros, né, de altitude, mais ou menos. A gente está numa média de 500 metros de altitude. E uma região bem seca, né? Que é o noroeste do estado. Uma região que é seca nesse período aí de outono, inverno. E agora começa já uma umidade média, né? Hoje, então, por incrível que pareça, hoje está chovendo. Depois tinha uns dias que não chovia aqui, hoje começou. Então, e o axaixaru, ele não é de clima frio, né? Ele é de clima quente e se adapta até um clima ameno, né? Assim, o ideal para ele expressar uma boa produtividade é um clima que se assemelha à origem dele boliviana, né? Ele é da Amazônia boliviana, então ele requer uma certa umidade já em um período do ano, como agora a gente está começando a primavera, temperaturas que não cheguem ao extremo, nem muito quente, nem muito frio, então a temperatura amena igual a gente tem aqui hoje, e que respeita as fases fisiológicas da planta, né? Se a gente considerar, ela precisa então de um período bom de umidade, né, durante a safra. Aí, e depois ela não quer isso. Porque a Amazônia ela é assim, né? Tem água demais, né? 3.000 milímetros, 3.600 milímetros. A gente vai muito no Pará, tem cliente lá. E a gente fala sempre a floresta amazônica como um todo, né? A gente também conhece Manaus, é muito quente, e quando vem o que eles chamam lá de nosso inverno aqui, é o verão deles lá, que não chove mesmo, né? Que é de maio até outubro, normalmente chove muito pouco. O axaixaru é dessa condição, então. O que a gente percebe é que quando a gente termina a colheita, ele entra num período de dormência, então ele fica sem muitos tratos, sem irrigação, até o início da florada.
quando que ele desperta mesmo a florada e ele acaba tendo uma produção um pouco melhor. Aqui nós temos as plantas mais velhas, né, Abel? Aqui tem uma planta aqui, essa planta está com cerca de 4 metros de altura, né, até um pouco mais. E essa planta aqui, ela está com que idade? Você falou 12? Ela está de 12 para 13 anos. E aqui já um pomar mais novo aí com 9, 10 anos. Quer dizer, é uma planta que está formando. A gente percebe que ela tem uma formação, né, Abel? Que ela logo começa a formar essa saia, né? Ela parece que quer criar uma proteção aqui no solo. Você faz alguma poda? A gente percebeu que ela é uma planta muito rústica. Tanto no que trata de clima, de localização, quanto também nessa questão de poda. Até pode ser feita uma poda numa questão mais estética, para facilitar uma colheita, Sim. mas a gente percebeu que em questão de produtividade não é efetivo. Não é como outras culturas que você faz a poda para que ela produza aí em uma época específica ou para despertar um maior florescimento. Então a gente preferiu manter a planta dessa forma mesmo, onde a gente consegue colher nas copas, nas saias, em toda parte da planta a gente consegue ter colheita. Então não tem nenhum trabalho feito de poda, e se fazer, vai ter que fazer com cautela, porque algumas plantas que têm esse período de dormência muito prolongado, se fizer poda, pode simplesmente não produzir, né? Exato. Quando a gente fala também do tempo para produzir o achacharu, a gente vê que não tem muito uma questão de anos, né? Quando ela fecha totalmente a folhagem, ela começa a produzir. Então se você elimina essa parte, né, vegetativa da planta, já com ela velha, você pode estar permitindo a entrada de luz também e prejudica a produção dela. E as mudas são por semente, parece que tentaram fazer enxertada e não deu também, não mudou, não alterou. E se pegar o galho errado, a planta parece que não sobe, né? Ela fica achatada. Apesar do tempo que demora para a gente fazer chegar nesse ponto de produção com uma muda de semente, a gente vê que a expressividade dele é muito bom e aí não gera problemas. Então demora-se 8, 9 anos para produzir. E você arriscar uma coisa que pode lá na frente não dar certo, então a gente preferiu fazer com semente e a gente teve um bom resultado. Algumas frutas podem começar a frutificar antes, algumas árvores, exato. Mas não todas iguais. Exato. Mas aqui, por exemplo, você está com 12 anos, você falou que quantas safras efetivas mesmo, que carregou? A gente teve já 3 safras comerciais. Teve uma anterior, que foi uma produção mais discreta, mas ainda para começar, um trabalho de divulgação, mas 3 safras que foram mesmo assim expressivas, né? Então ele começou ali com 8 anos uma pequena produção, com 9 que a gente começou a fazer um comercial mesmo. Que espaçamento você usou aqui, ficou junto ou não? O que você recomendaria de espaçamento? Certo. Aqui, por uma questão até da topografia do terreno, e também por não ter tanto conhecimento na época, a gente plantou com 6x6, tanto 6 entre linhas e entre plantas. Mas eu recomendaria para quem está começando, plantar com no mínimo 7, 8 metros entre plantas. E aí as linhas ele pode, se ele conseguir passar com maquinário, ele pode fazer até mais espaçado, né? Então se iguala aí ao abacate, por exemplo, que é 8x6, 9x6, 10x6. Exato. Se você não fizer uma poda nela, que é o caso que a gente não está fazendo aqui, ela se torna uma planta de grande porte, né? E aqui a gente já vê plantas quase se encostando uma na outra. E a gente tem que começar até a fazer uma poda só desses galhos que vão saindo, né? Aqui é irrigada. Sim, mas você deixa esse período aí de pós-colheita, que é maio, aí quando começa a entrar inverno. De maio até as vésperas da florada a gente corta a irrigação. Também não costuma chover muito nessa época do ano, né? No final da colheita ainda tem aquela chuvada boa. A gente só faz uma adubaçãozinha de recuperação bem básica lá naquele final e mantém nessa dormência. Então aí quando a gente começa aí as vésperas da florada, que costuma vir perto de agosto aqui, a gente começa a fazer um trabalhozinho aí de irrigação, né, para despertar mesmo a planta, soltar o metabolismo dela e fazer ela trabalhar. Muito exigente, Abel, em adubação? Como é que é o achacharu? Não, inclusive tem que ter até muito cuidado por ser uma planta desconhecida, né? Mas a gente já percebeu que ela gosta muito de matéria orgânica. Matéria orgânica, umidade, irrigação na época certa, tem que ter ou não ter, né? Mas matéria orgânica é o principal aqui, até porque ela vindo de um solo amazônico, um solo que é rico nisso aí, e nossos solos não são tão ricos aqui em matéria orgânica, então a gente tem que colocar aí um esterco bovino, fazer uma mistura, trabalha com matéria orgânica líquida também. E a gente vê hoje que ele tem uma exigência muito grande em cálcio, por conta da florada dele. Às vezes carrega muito, então para você segurar o cálcio, o boro, eles são necessários também.
Isso aí já faz na pré-florada e até ele vingar os frutinhos aí. Exato. Né? Quando a gente vê que já vencemos essa fase, tivemos o máximo possível de aproveitamento da florada, a gente já pode cortar e seguir de uma forma mais tranquila. Você comentou que você já está até fazendo via solo e está fazendo também via foliar alguma coisa, né? Você está usando até tecnologia de drone aqui. Exato. Para a gente pegar essa janela aí de florada no tempo certo, não perder esse time, a gente está usando o drone e também uma adubação foliar mais voltada para a florada. Né? A gente fez pré-florada, na florada e agora um pós para poder também manter a qualidade dos frutos. A florada aqui começou que mês? Geralmente a gente tinha uma florada começando no final de agosto, início de setembro. Esse ano a gente começou no final de julho. Então por isso que a gente prevê lá na frente que a safra vai adiantar um pouco. Mas tem flores ainda nas plantas, né? Tem flor saindo ainda. Então para 2022, 2023 você vai ter um período mais alongado de colheita. A nossa janela aí provavelmente vai de dezembro até maio, talvez, do ano que vem. Isso é bacana, que a gente consegue trabalhar com uma janela maior. Muito bom, uma fruta desconhecida, criando, construindo mercado. Exatamente. Nós vamos falar disso um pouco mais em janeiro, né? Sobre o mercado, quem está comprando, como é que embala e tudo. Você desenvolveu uma embalagem maravilhosa aqui. Mas uma coisa importante, e pragas, Abel? É uma fruta que dá muito problema, tranquilo? Por enquanto não, a gente vê essa rusticidade dela também nessa questão do controle biológico, né? Não é uma fruta que tem tantos problemas não. A gente teve pulgão, algo do tipo, mas que controlou muito facilmente, sem agrotóxico nenhum, a gente conseguiu manter a planta saudável aí. Abel, a xaxaru é uma planta bonita, né? Rústica, e a gente olhando assim para ela, parece que é tudo igual. Mas por ser de semente, houve alguma variação aqui de um pé para outro, de tamanho de fruto, coloração, sabor? Sim, quando a gente plantou, as mudas eram todas iguais, vinham dos mesmos pés, mas mesmo assim a gente teve uma variação aqui. A gente tem mais ou menos umas 3 qualidades aqui que a gente não sabe diferenciar por nome, enfim. Só que hoje a gente está trabalhando um pouco nas próximas mudas em cima dessa seleção genética, para trabalhar o melhor da fruta, né? Então a gente já está pegando de pés mais precoces, que produzem melhor, para fazer nos nossos próximos plantios em cima disso. E também fruto maior, né, e tal. Fruto maior, com a qualidade, né, de casca, a gente percebeu que tem uma grande diferença isso. Lá atrás a gente não tinha conhecimento, então foi fazendo de uma forma mais geral, né? Hoje a gente consegue selecionar nas matrizes aí o melhor da genética. Apesar que essa espécie, né, ela não é de hibridar muito não, né? Você vê que o jambo rosa, você vê o axaixaru, o mangostão, né? Sim. O bacupari, ele consegue manter uma genética boa mesmo, muda por semente. Agora olhando assim, Abel, a gente não tá vendo fruta, né? Onde é que tá a fruta aqui? Né? Você falou que tem muita fruta aqui, onde é que tá a fruta do axaixaru? É o que a gente vinha falando sobre até a questão de poda, do cuidado que a gente tem. O axaixaru ele produz na parte onde ele está coberto por folhas, onde ele não recebe a iluminação solar. Então por isso que é importante manter aquela massa aqui, de folha. Por exemplo, olha aí, exatamente. Pessoal. Como ele está numa fase aí verde ainda, ele fica um pouco camuflado. Mas tem muita fruta vindo aí. É interessante que você está aqui com frutos diferentes, olha aqui, ó. Exatamente. Esse fruto aqui vai chegar quando? Eu acredito que esse fruto aí pode chegar como foi ano passado, em janeiro, finalzinho de janeiro, fevereiro. Agora a gente já tem frutos aí com tamanho praticamente final, que só vão amadurecer e vão estar prontos, que vão vir em dezembro. Ótimo, né? Que bom, ótimo, né? Iniciar antes, um período bom de vendas também. O que você espera de uma planta dessa aqui que está já com 12 anos? Eu acredito que você não tenha feito ainda uma avaliação, porque as plantas estão cada vez aumentando mais. Mas o que você espera aqui de produção de uma planta dessa? Além de elas estarem cada ano crescendo, não atingiram a máxima produção delas, a gente vê uma diferença muito grande de uma planta para outra, né? Mas a gente conseguiu ir numa média no ano passado de 30 a 40 quilos em cada planta dessa. Entendeu? Muito bom, né? Nós estamos aqui, ó, achamos ali um maduro, não é muito comum, né? E mostra para nós aqui como é que, para deixar o pessoal com água na boca já, porque janeiro já vai ter. É uma frutinha fora de época, né? Então ela está um tamanho pequeno, acho que ela ainda não está talvez no ponto certo de ser colhido. Geralmente ela vai ter aí mais ou menos de 5 a 6 centímetros de diâmetro. Sim. Né? A polpa dela vai de 60% a 70% do conteúdo. Abrir ela é muito fácil, você pode dar um clique na casca, não precisa de nenhuma ferramenta. Você dá um cliquezinho, aperta, que ela se abre. A polpa ela se desprende da casca e ela fica presa no caroço, na semente. Entendeu? E aqui as pessoas só saborear mesmo. Eu posso Fica à vontade. ter água na boca já, porque em janeiro a massa vai comer muito lá, dá.
Talvez ela não está no ponto exato ainda, porque ela tem que estar bem madura mesmo. Isso aqui lembra como se a gente misturasse graviola com cacau e lixia. E aí ela tem um parentesco com o mangostim que talvez pode puxar um pouquinho, Isso, né? também, do mangostim ou mangostão, Mangostão, né? Que é a mesma exatamente. fruta. Ela, como ela é uma fruta climatérica, né? Você tem que tirar ela no ponto de colheita. Não adianta colher ela quando ela está começando, porque ela não vai madurar fora do pé. Então ela é igual a uva. Ela é igual... Se colher azeda, vai ficar azeda. Exatamente, ela vai manter aquilo até ela perder o tempo de prateleira dela, entendeu? E ela tem um bom tempo de prateleira, né? A gente vinha mencionando, né? Ela chega aí, se a pessoa souber manusear ela, porque ela tem uma sensibilidade muito grande ao toque, ao choque mecânico. Souber manusear ela da colheita ao pós-colheita, ela dura de 20 a 25 dias de prateleira. Excelente, né? Para o mercado. E nós vamos tratar isso bastante aqui em dezembro ou janeiro, quando ele começar a colher, para vocês entenderem. Você que é consumidor, né? Está em outras regiões do Brasil, ele já está colocando essa fruta em várias regiões, né, do Brasil, e para você experimentar. Eu conversei aqui com Abel Basílio Souza Neto, aqui na Fazenda Matutina, Itarana. Abel, podemos deixar seu contato aqui na descrição. Claro. Fala aí seu Instagram. A gente tem o Instagram da página, que é @achacharu.matutina. Lá a gente divulga muito sobre a cultura e também sobre a nossa safra, né? O pessoal fica ligado quando a gente começa a produzir, o nosso tempo aí. Então a galera que está interessada no produto vai poder acompanhar por lá também. Se alguém, por exemplo, lá no Rio de Janeiro ou em Brasília, falar o que eu gostaria de comercializar o achacharu do Abel, ele pode entrar lá no Instagram, ligar para você, já ir fazendo o contato, porque eu acredito que ficar aqui colhendo 6 meses vai ser um bom período, né, para comercializar. Sim, muito dá bom. Para trabalhar bem em todo o Brasil aí. O pessoal tiver dúvida, pode perguntar para você aí. Pode perguntar. Lá no próprio Instagram tem o nosso WhatsApp também, que a gente responde as dúvidas aí no tempo mais rápido possível e tenta ser esclarecedor, né? Show de bola. Pessoal, segue lá o Instagram da Fazenda Matutina. E também segue o Instagram da Frucafé, @Frucafé Mudas. Se você não segue ainda, tem sempre novidades lá, alguns reels técnicos, algumas fotos, também reels de visitas que a gente faz fora, né, do estado do Espírito Santo, e muita gente que vem também visitar a Frucafé, visitar outros produtores, é muito importante. Se você também não acessou ainda as nossas playlists, fica aqui do lado da palavra vídeo, está escrito playlist, você clica aí. Tem mais de 20 playlists no canal. São mais de 200 vídeos com mais de 20 playlists. O que é uma playlist? É os vídeos todos do mesmo assunto listados na mesma lista. Você vai olhar, por exemplo, você quer estudar abacate. Então você vai olhar, acho que são 12 ou 14 vídeos só sobre abacate. Tem mais de 20 vídeos sobre uva, mais de 20 vídeos sobre cacau, tem mais de 30 vídeos sobre goiaba, laranja, tangerina, limão. Então é muito importante você acessar a playlist se você quer, por exemplo, plantar abacate. Você acessando a playlist, você passa aí o final de semana todo vendo vídeo de abacate, para isso vai te ajudar a tomar decisões. Outra coisa importante, que todos os nossos entrevistados, de todos os vídeos e também o contato fica aqui na descrição, abaixo aqui. Muita gente faz muita pergunta porque não acessa a descrição, mas podem fazer pergunta, a gente está respondendo lá dentro do possível, mas acessa aqui, tem os contatos de quem a gente entrevista, também os contatos da Frucafé, se você tiver interesse de adquirir mudas. E se você quiser adquirir mudas para o varejo, a Frucafé fez uma parceria com uma empresa que chama asplantasonline.com.br. Você acessa www.asplantasonline, vai lá, escolhe a muda que você quer, laranja ou limão ou achacharu, e aí você essa muda vai chegar por transportador aí na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. E eu gostaria ainda, antes de terminar o vídeo, de falar de uma grande novidade que nós estamos lançando aí agora para o final de 2022, não tem a data ainda exata, mas já está quase pronto, uma plataforma de curso online, e o primeiro curso vai ser como implantar um pomar doméstico para colher fruta o ano todo. Você que comprou um sítio, tem um quintal grande, tem até um terraço e gostaria de ter seu pomar doméstico, né? Nós vamos estar com esse curso. E está aqui embaixo um link onde você já pode fazer um pré-cadastro para conseguir aí descontos. Vai ser um curso muito legal, muito completo, e os meus 40 anos de experiências, meus e de várias pessoas, outros produtores, vão estar aí no curso também, muitos parceiros na área de nutrição, controle de praga e tal.
tudo aí no curso. E aqui o canal continua trazendo também toda semana informações gratuitas para você sobre fruticultura em todo o Brasil. Muito obrigado, Abel, da gente estar aqui com você, de você passar essas informações, essas dicas maravilhosas sobre a cultura. Eu sei que tem que esperar, né? De 4 a 5 para comer a primeira frutinha, de 7 a 8, 9 anos para começar a pensar em comercializar o Axaxaru. É isso aí, eu agradeço a presença de vocês aqui também, o conhecimento da Frucafé, que também agora é parceira nossa aí em outras culturas também. E aguardo vocês aqui em dezembro para poder degustar essa fruta maravilhosa aí. Quem sabe a gente vem antes do Natal ainda. É isso aí. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, deixa aqui sua curtida, se inscreva no canal, toque no sininho para receber aviso de novos vídeos toda quinta-feira ou outro dia excepcional da semana que tiver um assunto especial para a gente colocar aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado, Abel. Obrigado, Henrique.